Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Santíssimo Rosário, Rogai por nós. São José, Rogai por nós. nossos santos anjos da guarda, Vigiai-nos. em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Pode sentar. Pode tirar o ventilador, porque ele está fazendo as janelas escorrer. Queridos fiéis, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós celebramos hoje a festa do Santíssimo Nome de Jesus. É uma festa móvel, que sempre cai entre o dia 2 ao 3, 4 de janeiro. E nesta festa nós celebramos também a festa do Menino Jesus de Praga, que é o Senhor celestial protetor nosso desse apostolado nas nossas catacumbas urbanas. Então, para honrar nosso Senhor, que tem cuidado muito bem de todos nós, estamos todos robustos, rosados e assistidos, apesar de todos os pesares. Então o Padre lhes vai contar a história desta imagem, dessa devoção. A história da imagem, em primeiro lugar. Na Espanha, havia entre Córdoba e Sevilha, às margens do rio Guadalquivir, havia um mosteiro famoso que ficou em ruínas depois de uma invasão dos árabes, dos muçulmanos, e eles devastaram todo o mosteiro, literalmente em ruínas, e ficaram somente 4 monges vivos deste ataque dos muçulmanos. Dentre eles estava um monge chamado Frei José da Santa Casa. Com este nome já se percebe que ele era muito devoto da infância do menino Jesus. Esse nome era em honra da casa de Nosso Senhor lá em Nazaré. Este monge era muito devoto da infância e do menino Jesus. Devoto, sempre honrava e não tinha até então uma imagem específica que era o alvo da sua devoção. Era a infância do menino Jesus. Em certa ocasião, o Frei José da Santa Casa estava varrendo o seu convento e apareceu um menino muito belo, com muita luz, refulgente. Ele disse: "Podes rezar uma Ave Maria?" E o Frei: "Sim, como não?" E aí ele parou de varrer, fechou os olhos, que ele era muito devoto, e começa a rezar uma Ave Maria. Quando chegou na parte "Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus", o menino que apareceu disse: interrompe o Frei José e diz assim: "Esse sou eu." E o Frei José ficou muito feliz porque ele sempre honrava o menino Jesus, e o menino Jesus, desapareceu. E o Frei ficava, a partir de então, a dizer: "Menino Jesus, vem", e invocava para que ele voltasse. E ele nunca mais apareceu para o Frei José. Até que o Frei José continua rezando sempre a seu "Menino Jesus, vem, menino Jesus, vem, menino Jesus, vem", e segue a sua vida. E em um momento ele ouviu, anos depois, uma voz do mesmo menino, mas não lhe apareceu. E o menino disse: "Eu voltarei, faças uma imagem de cera que seja igual como eu sou." Aí o Frei José buscou cera tal qual temos nas nossas velas, pediu para o superior, e ele passou muito tempo tentando modelar uma imagem do menino Jesus. Não consta que ele tenha sido um artista, mas o menino Jesus mandou ele fazer uma imagem igual a ele. Bom, ele foi fazer. Ele era mais que artista, ele era obediente. E nessa ficou uma imagem bela. E o menino Jesus depois aparece para que ele veja que ficou muito parecida com ele mesmo. Foi a segunda vinda do menino Jesus. E a partir de então, o menino Jesus vai voltar para buscá-lo para ir para o céu. Segue a vida do Frei José da Santa Casa, que não se conhece muita coisa. E quando ele estava já por morrer, que era próxima da terceira vinda do menino Jesus para levá-lo para o céu, ele disse assim para os seus irmãos de convento: "Essa imagem feita por mim não é para o mosteiro. Em pouco tempo passará por aqui uma senhora
chamada Isabel Manrique de Lara, e a ela devem dar a imagem, e ela entregará a sua filha, que está por se casar. Dona Isabel deu para sua filha Polixena, que se casou e foi para Praga. O menino Jesus queria ficar nessa família. Aqui é uma variante. Essa imagem estava com os carmelitas. Então, tem uma versão que não é contra a tradição, em que esta imagem foi parar com Santa Teresa d'Ávila. E Santa Teresa, por isso não é contrário, porque ficou entre os religiosos, Santa Teresa sabia desta incumbência, que essa imagem não era deles, e nem dela, mesmo que ela seja Teresa de Jesus, e ela tinha que entregar para Dona Isabel. E aconteceu que Dona Isabel, ela já recebe essa imagem vestida, porque Santa Teresa é a primeira a vesti-lo como um príncipe, como um rei, com o costume dos espanhóis de vestir imagens, e ela fez isso com muito esmero, porque também era devota do menino Jesus, que, só um parênteses, em certa ocasião, aparece no claustro, não? E ela pergunta quem era. Ele pergunta a ela quem sou. Ela fala, sou Teresa de Jesus. E o menino Jesus responde, eu sou Jesus de Teresa. Você vê que havia uma devoção muito grande dela para com o menino Jesus. Pois então, ela entrega essa imagem já vestida como rei e vai ficar com a dona Polixena. E aí ela se casa, parte para Praga, onde começa toda a devoção a esta imagem. Praga vai ser saqueada. Tem 2 guerras, pelo menos. A invasão de 1630, onde com uma violência que assolou toda a cidade de Praga, e aqui nós temos nada mais e nada menos que aqueles que nós não chamamos indevidamente de evangélicos, mas seu nome próprio são protestantes, que eles, aliados com o rei da Suécia, invadiram e saquearam a cidade inteira. Neste saqueio, eles, só um parênteses, o padre pulou uma parte da história. Dona Polixena, já em Praga, vendo que havia um convento de carmelitas muito piedoso, que estava sofrendo muitos problemas econômicos. Ela, bom, de família abastada, podia ter ajudado com um pouco de dinheiro. Mas o que ela faz? Ela dá o que ela tinha de mais precioso, que era o menino Jesus, que ela tinha muita devoção. Ela sabia a origem dessa imagem. E muito mais do que a ajuda financeira que ela podia dar, o mais valioso de fato para ela e para todos é o menino Jesus. Ela entrega a imagem do menino Jesus para o convento dos carmelitas em Praga e diz, olha, é o que eu tenho de mais valioso, então honre o menino Jesus e ele não permitirá que lhes falte nada. Dentre estes carmelitas, havia um chamado Frei Cirilo da Mãe de Deus, que pegou essa imagem, que é simples, pequena, e pôs no oratório dentro do convento. Não era o oratório público, era um oratório que só os freis tinham acesso, algo interno. E ele honrava muitíssimo esta imagem. E bom, acontece que dentro das honras tributadas ao menino Jesus, aconteceu que 1630, uma invasão dos protestantes a Praga, e os monges tiveram que fugir do seu convento. Vimos que ao princípio foi assolado pelos mouros e agora é pelos protestantes. E os freis foram embora, por um ano ficaram longe do seu convento e levaram o que puderam, mas esqueceram de levar o menino Jesus. E quando, um ano depois, voltam para o convento, Nossa Senhora das Vitórias, eles encontram o menino Jesus, que o Frei Cirilo lembrava, lembrem que nós tínhamos o menino, que veneramos, que veio de Dona Polixena, etc. E sim, buscaram o menino, encontraram ele de trás do altar, com as mãos quebradas e sujo, porque os protestantes haviam amputado a mão do menino Jesus. Não é ódio somente a imagem, se faz a imagem o que queriam fazer com o nosso Senhor de fato. Pois então, e aí o que acontece? O Frei Cirilo, muito preocupado, porque essa imagem era valiosa pela sua sacralidade, ele limpa, arruma os vestidos do menino e o menino Jesus aparece para ele, para consolá-lo, porque foi um sacrilégio esta ação protestante sobre essa imagem, e diz assim: tende piedade de mim, disse o menino Jesus para o Frei Cirilo, e essas palavras servem para todos nós. Tende piedade de mim,
e eu terei de vós. Quanto mais, se devolverem as minhas mãos, eu vos darei a paz, disse o bom menino. Quanto mais me honrardes, mais eu vos favorecerei. Aí o Frei Cirilo, ao ouvir essas palavras, ele primeiro quis fazer, bom, ele teve piedade do bom Jesus e a sua grande preocupação era restituir a mão. E há uma grave dificuldade. Um pós-guerra, a imagem é feita de cera, que é algo muito difícil de se modelar, os freis não sabiam fazer isso, e também por dentro ela tem madeira, a base é de madeira revestida de cera. E os protestantes tinham cortado, ou seja, um membro, dois nesse caso. Então, o Frei não tem dinheiro, não tem artistas, não tem quem possa fazer isso. E nesta preocupação com esta imagem, o menino Jesus fala, olha, Nosso Senhor nos facilita para que possamos honrá-lo como deve. Ele diz, Frei, pegue a minha imagem e coloque ela na sacristia, e eu farei que apareça um benfeitor. Passado algum tempo, alguns dias, um certo senhor, que eu não encontrei o seu nome, ele aparece, vê o menino Jesus quebrado e ele faz, custeia a todos a reparação da sua imagem. Por um tempo, por quebrar o dedo, eles colocaram um anel. Por isso, às vezes, nós vemos o menino Jesus de Praga com um anel nos 2 dedos. Ficou o costume, mas era para segurar os seus dedos, não? Abençoando. Bom, mas consertaram e a partir de então foi colocado no altar lateral, onde está até hoje, e começou a fazer muitíssimos milagres por todo Praga, principalmente nesse mosteiro, nesse convento, e daí ela foi sendo passada por vários países por causa dos carmelitas. Onde eles chegavam, eles traziam dentre suas devoções a do menino Jesus de Praga. E no Brasil veio por eles, principalmente no convento do Rio de Janeiro, onde quando eles chegaram, trouxeram uma imagem do menino Jesus, lhe dedicaram um altar e começou esta devoção a se espalhar por todo o Brasil. Mas o grande motor dessa devoção foram as palavras de Nosso Senhor, que, repito, tende piedade de mim e eu terei de vós. Quanto mais me honrardes, mais os favorecerei. E esta honra se transformou não somente num culto externo, tanto que o Menino Jesus de Praga tem um museu com vestidos vindo de toda parte do mundo e de todas as artes possíveis, de tecidos e confecções para honrar aquela pequena imagem. E tem um altar que é muito belo, com bastante adornos e lâmpadas aí que ardiam, hoje são elétricas. A devoção é a mesma. E honravam o menino Jesus constantemente, missas e confrarias, pios exercícios e etc. Então, queridos fiéis, já que nós nos colocamos, ou foram colocados pelo Padre, por baixo esta advocação de Nosso Senhor, nós sabemos que Nosso Senhor nunca perde as suas mãos. Nunca. E a mim, um parecer pessoal, me impressiona, é muito belo ver que é um menino, é um rei, é um príncipe, mas ele tem o mundo nas suas mãos. Não é só aquela esfera imperial, é o mundo, porque ele que criou, por ele foram feitas todas as coisas. Então mostra que ele realmente tem nas suas mãos o controle de tudo e de todos que estão naquele mundo, todas as coisas criadas. E por outro lado, nós vemos aquela mão que não cessa de abençoar, porque ele está com a mão assim para abençoar-nos. E é justo o que nós precisamos, que Deus tenha o controle das coisas e que a sua bênção não se aparte de nossas almas. E menino, porque nós temos que ter, estarmos baixo o controle de Nosso Senhor, sermos controlados por Ele, nós temos que estar baixo a sua santa bênção. Mas só que nós temos que adorar em humildade um menino. É muito fácil submeter ao juiz supremo com toda a sua glória e majestade quando vier julgar vivos e mortos, mas vê-lo menino tem um ato de fé imenso, porque nós sabemos que aquele menino é o supremo juiz que virá a julgar vivos e mortos e o seu reino não terá fim. Por isso essa imagem muito simples, é verdade que com o passar do tempo, entre tantas judiações, ela ficou menos bela e não tem muita beleza, aí fica o critério de cada um, particularmente. Não encontro muita, mas só que está a beleza de Nosso Senhor por detrás, que a fé supre o que a arte não pôde fazer e os milagres contínuos que se faz com essa imagem.
E ele pede: tende piedade de mim. Hoje, Nosso Senhor não é somente judiado por suas imagens, a começar pelas nossas, que sabe Deus onde estará os nossos santinhos nesse momento, em que estado, a quantos centímetros baixo poeira e caos em nossos oratórios. Deus está vendo e isso é impiedade. Mas as mãos de Nosso Senhor tantas vezes foram tentadas para serem arrancadas. Primeiro que foram crucificadas, mas mesmo crucificada não cessa de abençoar-nos. E depois, quantas vezes nós tentamos cortar a mão de Deus quando ela está estendida para nos guiar e para nos levantar, e muito mais nesta crise da igreja, que é justamente o quê? Tentar sair das mãos de Deus e colocar-se nas mãos do homem e do demônio. Por isso, o menino Jesus, para nós, tem uma importância, como sempre teve, de estar aí baixo o seu régio poder, porque ele é um rei e nós devemos nos submeter a ele. E depois, nosso Senhor só vai dar-nos a paz se nós o honramos, porque, como diz a Sagrada Escritura, não há paz para os ímpios. O que é um ímpio? É aquele que realmente se opõe à piedade e ao temor de Deus, que se rebela contra Deus e estabelece uma guerra contra nosso Senhor. É este mundo. Hoje existe ONU, ONGs e etc. buscando paz e nunca encontrarão, porque tudo que eles buscam é sem Deus. E não existe paz sem Deus. Isso é falácia. E se nós queremos paz para nossas almas, nós devemos então nos submeter ao império, e como estamos no tempo do Natal, é o império daquele menino, que é o nosso Deus, que cresce em nossas almas pela perfeição das virtudes que nós devemos exercitar e ficamos configurados à idade perfeita de nosso Senhor na eternidade, honrando como menino. Um dia teremos nós os 33 anos da perfeição no reino dos céus. Então, queridos fiéis, celebrando a festa de nosso Senhor, do qual estamos baixo seu patrocínio com esta advocação, com esse título, peçamos a Ele a graça de estarmos sempre aí tendo piedade do bom Jesus, que hoje é tão maltratado. Maltratado por nós, hein? Não vamos olhar nem os maus tratos que ele recebe dos outros. Só os nossos maltratos são suficientes para fazer as pedras chorarem de terror, ao verem que nosso Senhor, aqueles que nosso Senhor devia receber a honra, recebe o maltrato. E muitas vezes o maltrato em nome da piedade, porque a piedade acaba judiando. Orações mal feitas, falta de submissão ao seu jugo, os mandamentos cumpridos parcialmente e assim por diante. E se nós não honramos, nosso Senhor se retira. É o que aconteceu com esta imagem que ficou 1 ano ali maltratada. Foi nosso Senhor que ficou maltratado? De certo modo, sim. Mas só que quem sofreu mais? Os freis. Porque quem eram os beneficiados? Nosso Senhor não tem nenhum benefício com a nossa presença, porque Ele é Deus e em si tem tudo. Mas assim, quem realmente ficou prejudicado e judiado ao ser judiado aquela imagem, foram aqueles carmelitas. Então, quando nós não honramos nosso Senhor, o prejuízo é somente nosso. Verdade que a afronta à majestade de Deus, do qual deve ser adorado e honrado por todos. Por isso nós devemos reparar, e por isso nosso Senhor diz: tenha piedade de mim. Então tenhamos piedade do bom Jesus. Hoje não são somente os protestantes que assolam a sua imagem, que querem judiar de suas sagradas representações, mas os católicos também. Então tenhamos sua imagem, saibamos rezar em sua honra. Depois ele ensinou uma oração ao Frei Cirilo, da qual recomendo, e nós temos aquela novena prodigiosa, muito milagrosa, conhecida por todos, que se reza em 9 horas seguidas ou 9 dias, e que todos temos muito a bendizer o menino Jesus por graças recebidas. E os que não receberam é porque não rezaram com devoção, ou pediram algo que não era devido para receber, e iam judiar das graças e Deus não deu. Mas em todo caso, rezemos essa novena, e enquanto o nosso Senhor não dá a graça que nós pedimos, mas Ele vai fazer uma maior, que é preparar a nossa alma para podermos recebê-las dignamente, porque Ele é um rei, e um rei enobrece os seus súditos, por isso o menino Jesus deve ser honrado como tal, e Ele vai enobrecendo as nossas almas, e ao enobrecer nossas almas, Ele dará as graças para que, com almas nobres, possamos ter a graça de Deus e tratá-la bem, que este é o grande e principal segredo da devoção do menino Jesus. Que Ele tenha piedade de nossas almas, à medida que nós tenhamos piedade do bom menino judiado por nós e pelos outros. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.